Quarta-feira, nosso encontro com o próprio Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, o Senhor que nos ensina a perdoar, que nos ensina o serviço da gratuidade, por amor a Deus, o nosso Pai. O reino dele se instala quando nós acolhemos a sua palavra e essa palavra se torna vida em cada um de nós. Evangelho segundo João, capítulo 2, 13 a 22. João 2, 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo de tua casa me consome. Perguntaram os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruís vós esse templo, eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas Jesus falava do templo do seu corpo. Depois ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes essa realidade que Jesus encontra entre nós, estamos profanando a comunidade, o templo de Deus, a nossa casa, que é a igreja doméstica, porque aceitamos que aconteça tudo na nossa casa, através das redes sociais, das nossas palavras, das festas que fazemos, das conversas que entoamos. A casa de Deus é casa de oração e começa dentro de você, dentro do seu coração. A primeira casa de oração é a nossa própria vida. Se nós rezamos, se nós buscamos em verdade a unção do Espírito Santo, a nossa casa é de louvor, de gratidão, de perdão, de encontro com o Senhor. Nós nos encontramos com Jesus na igreja, a comunidade, onde Ele se mola, nos oferecendo o seu corpo e o seu sangue. Fazer da casa de Deus uma casa de oração é a nossa missão, é uma graça que nós recebemos. Por isso nós dependemos cada vez mais da força e do poder do Espírito Santo. Devemos rezar todos os dias, sempre com muito mais intensidade. A oração é a nossa força, a oração constrói a nossa casa, renova a fé das nossas famílias. Se nós estamos em oração, nós estamos edificando cada vez mais o reino de Deus entre nós. Não se edifica uma casa, uma igreja, se não se tem oração. A oração é o respirar da nossa vida em Deus e com Deus, é o oxigênio da nossa alma. É uma atitude de quem ama a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais eu rezo, mais eu entendo a minha missão, mais eu quero depender de Deus e entendo que sem essa dependência não tem sentido nenhum o meu caminhar. A oração é estar nos braços do Pai, em qualquer circunstância, em qualquer situação, é ter a disposição de perdoar, de buscar a reconciliação, de dar a nossa vida pelo bem dos nossos irmãos. Se nós rezamos, podemos estar cansados fisicamente, mas não existe murmuração, reclamação, existe sempre o empenho, a força, o desejo de amar a Deus, de fazer acontecer o mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, a nossa casa é uma casa de oração. Nela não deve existir o comércio da fé, nela não deve existir as mentiras, de jeito nenhum. Somente a verdade viva, que é o Evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, Jesus diz, se vocês destroem a minha vida, em 3 dias eu vou ressuscitar. Se vocês me levam para a cruz, a vitória já está certa. Nós muitas vezes não entendemos o que Jesus está dizendo para nós. Se vocês destruírem esse templo, está dizendo a sua própria vida, não se trata de uma obra edificada há 46 anos, mas uma obra que se edifica agora, com a ressurreição, com a vida de Jesus Cristo. Devemos estar mortos para o pecado e vivos
para o reino de Deus. Jamais amigos do pecado, mas amigos da palavra de Deus, amigos da conversão, amigos da santidade. Infelizmente, nós perdemos a noção de que somos templos de Deus, de que Deus realmente habita dentro do nosso coração, moradas do Senhor Jesus. Dentro de nós habita o Senhor Jesus. Nós temos valor, nós temos dignidade, porque Deus está dentro de nós. Não podemos deixar o pecado destruir a nossa casa, a nossa vida, a intimidade com Deus. Pelo contrário, para vencermos o pecado, oração, intimidade, confissão, palavra de Deus, não apenas diante dos nossos olhos, mas dentro da nossa casa interior, aqui dentro de nós, a oração cresce cada vez mais, impulsionados pelo poder, pela força do Espírito Santo. E nós temos uma mãe que nos ensina a rezar, a depender sempre do seu Filho Jesus. Pai Santo, devolva a nossa casa a intimidade com o Senhor. Afasta da nossa casa aquilo que é pecado, aquilo que é divisão, que é preguiça, mas que a oração seja mesmo respirar da nossa família, de todo o nosso ser. Espírito Santo, sopra em nós essa grande graça de rezarmos como Jesus nos ensinou, de proclamar o louvor como fez Maria, nossa mãe. Minha alma glorifica o Senhor. É isso, nós glorificamos a Ti, ó Pai, que nos ensina a rezar através do Seu Filho Jesus. A oração é mesmo a nossa necessidade, é a nossa força. E nós somos guerreiros da oração e assim queremos continuar. Hoje reze mais, muito mais, com toda a sua casa, com toda a fé, reze, porque a nossa casa é uma casa de oração e nós somos templos do Espírito Santo.